Graça e paz, irmãos. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 10. Deixa eu te dar um aviso. Às vezes você vai sentir assim uma fumacinha, mas não precisa olhar para lá não, tá, gente? Olha para cá. São os bichinhos morrendo na luz, tá? Não fica assustado, não é a lâmpada, é só o bichinho sendo morto. 1 Samuel 10, capítulo 8. A palavra do Senhor diz assim. Amém? Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Vá comigo para o capítulo 13, por favor, a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim. Saul então esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas, como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Irmãos, nessa noite eu quero falar com você sobre algo que Deus colocou no meu coração. E quando eu estava estudando sobre essa palavra, vinha um sentimento de... Não que eu tenha idade para ser mãe de vocês, viu? Mas vinha um sentimento assim, quando eu vou sentar com meu filho ou com a minha filha, para trazer aquele ajuste na conduta. E o Senhor falava comigo que nós precisamos alinhar o nosso coração. Se tem algo que tem atrapalhado a vida de muitas mulheres de Deus, de muitos homens de Deus, esse algo se chama ansiedade. Diga ansiedade. Mas tão terrível quanto a ansiedade é algo chamado precipitação. E eu quero falar nessa noite sobre vença a precipitação, ou seja, não seja precipitado. Eu não sei se você sabe, mas a precipitação, ela atropela a paciência. Uma pessoa precipitada é uma pessoa afobada. É uma pessoa que não reflete antes de fazer. A pessoa precipitada, ela é impulsiva. Ela é rápida para fazer algo ou tomar alguma decisão sem antes pensar. E às vezes nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, estamos dando cabeçada na vida com Deus, cabeçada na vida relacional, cabeçada no nosso trabalho, cabeçada na nossa família, porque não estamos parando para refletir. E é interessante porque eu ouvi uma frase que dizia a seguinte coisa, algumas pessoas fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Eu vou repetir. Algumas pessoas fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Irmãos, e sobre nós não vai estar esse mal, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que todo o exemplo que nos foi deixado acerca da história do povo de Israel, nos foi deixado como um exemplo para nós não fazermos as coisas que eles fizeram. E aqui nós vemos uma história muito conhecida, porque nesse momento, no capítulo 10, nós vemos ali no 8, no 9, a escolha de um rei. O povo não queria mais ser governado por Samuel, porque, na verdade, Samuel estava colocando seus filhos para governar. E os filhos de Samuel não eram homens bons. E o povo chama Samuel e fala, olha, nós conhecemos a sua conduta, mas a conduta dos seus filhos não nos agrada. Porque a Bíblia diz que os filhos de Samuel
aceitavam suborno, os filhos de Samuel eram indisciplinados, não se deixavam corrigir, e o povo não queria que a linhagem de Samuel governasse sobre eles. Então eles pedem um rei. E Deus resolve dar ao povo um rei, Saul. A gente conhece a história quando Saul perde as jumentas do pai dele, e ele vai procurar as jumentas, e depois ele encontra Samuel, e Samuel unge a vida dele. Irmãos, e é interessante porque a gente pensa em Saul como alguém muito ruim, mas o início da história dele não foi ruim. Ele foi um homem humilde, um homem simples, um homem que não se achava digno de ser rei. A Bíblia diz que ele, quando chega para Samuel, e Samuel conta para ele, dá a ele a porção maior do jantar, lá da celebração dos 30 convidados, e fala, olha, eu quero ungir você, deixa o pessoal sair, eu vou derramar o óleo sobre a sua cabeça. Ele olha para Samuel e fala, mas eu sou o menor da minha tribo. E, aliás, a minha tribo é a menor de todas. Como que eu vou ser o rei? E diz a Bíblia que naquele dia Samuel reúne o povo para anunciar quem seria o rei. E todos começam a procurar por Saul, mas não encontram Saul porque ele estava escondido no meio das bagagens, com vergonha. Ele não queria ser o rei, ele não se sentia capaz disso. Irmãos, e ele tinha todos os motivos para se sentir capaz. A Bíblia diz que ele era alto, ninguém era mais alto que Saul. Diz que ele era bonito, não havia ninguém com tamanha beleza. Ele era alguém assim rico, a Bíblia diz que Quis era um homem de posses, mas ele não se sentia capaz. E a Bíblia diz que mesmo assim, Deus mostra ele escondido na bagagem, tira ele da bagagem, unge Saul na frente de todo o povo. Alguns se ajuntam a ele. A Bíblia diz que naquele dia, 600.000 homens se ajuntam a Saul. 600.000 homens dizem, eu sou por Saul, eu acredito que ele é o rei que Deus levantou. E naquele dia, naquele mesmo dia, você leu comigo o capítulo 10, o verso 8, você vê que Saul chega para ele e diz a seguinte coisa, Saul, vá para Gilgal na minha frente. Depois eu vou me encontrar com você, eu vou descer junto a você. E lá nós vamos oferecer holocaustos, sacrifícios, as ofertas pacíficas, mas eu não vou chegar no mesmo tempo. Você vai ter que esperar 7 dias para que eu possa oferecer o holocausto. E lá eu vou dizer a você o que você deve fazer. Irmãos, eu fiquei pensando em casa. Um homem com esse gabarito, um homem ungido rei, um homem liberado para chegar na frente, um homem que chegou no lugar primeiro, tem que agora, como rei, baixar a cabeça para aquele velho sacerdote e esperar. Não é que era apenas para esperar para que o holocausto fosse imolado. Era para esperar, olha o que o texto diz. E eu vou dizer o que você deve fazer. Naquele momento eu me perguntava, Senhor, por que Samuel teve que fazer Saul esperar? Por que Saul tinha que esperar? Porque, irmão, se tem algo que prova a nossa vida de fé, a nossa caminhada com Deus, é a espera. Se tem algo que trabalha dentro das nossas emoções, que mexe com o nosso interior, é o tanto de tempo que nós temos que esperar para que as coisas se cumpram na nossa vida. É algo que é definidor para o caráter de fé e confiança em Deus. E Deus, sabendo do coração de Saul, resolve fazer Saul esperar. Irmãos, eu não sei se você gosta de esperar, mas esperar é um pouco desagradável, é desconfortável. Quando você tem um projeto para realizar e de repente você tem que esperar, aquilo é desagradável. Quando você tem um sonho e o sonho está incapacitado pela espera, aquilo é desagradável. Quando você tem uma resposta de um emprego, de uma entrevista, e você tem que esperar, aquilo é desestabilizador. Quando você tem que esperar por uma resposta financeira que não chega, é muito ruim. Mas a Bíblia diz que Samuel disse, Saul, você vai ter que esperar. Irmãos, eu fico imaginando que nós, como Saul, também não gostaríamos de estar no lugar dele esperando. A Bíblia fala que a precipitação, fazer algo rapidamente, sem refletir, traz muitos problemas para nós. Provérbios vai dizer, aliás, Eclesiastes 5 vai dizer
que aquele que se precipita erra com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sabe aquela pessoa que vai chegando na presença de Deus, vai derramando tudo, vai falando sem pensar, vai fazendo promessas, faz voto. Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu prometo que eu vou ser assim. Deus, Deus, Deus. E Deus está dizendo, olha, quando você chegar na presença do Senhor, não se precipite. Sejam poucas as suas palavras. Por quê? Porque esse capítulo vai falar sobre votos. Muitas vezes, sem pensar, a gente faz um voto. A gente promete algo a Deus que depois a gente não vai cumprir. Precipitação, errar com Deus. A Bíblia vai dizer que quando a gente é precipitado, a gente também faz escolhas erradas. Provérbios 19:2 vai dizer assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Irmãos, quantas vezes nós vimos famílias sendo destruídas por causa da precipitação? Casamentos sendo destruídos, namoros que terminam por causa da precipitação de uma das partes, relacionamentos de sociedade no trabalho acabam por causa da precipitação, chefes transtornados que põem para fora um empregado, empregados que ficam revoltados com o chefe, pedem conta e saem precipitadamente. Irmãos, a Bíblia nos mostra que a precipitação nos conduz ao engano, ao erro. Nós poderemos ser considerados piores que o tolo. Olha o que Provérbios 29:20 diz. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Sabe aquela pessoa que fala o tempo todo, que não espera o outro falar, que não gosta de ouvir, que fala antes que todo mundo fale, que quer dar opinião acerca de tudo, quer dar conta de todos os temas, todos os assuntos. Pessoas precipitadas. A gente vai olhar um tolo, um nécio, alguém que não tem conhecimento, e vai dizer assim, olha, vale mais esse aqui do que aquele ali que não para de falar. Irmãos, é muito sério. A Bíblia diz que nós podemos perder grandes oportunidades por causa da precipitação. Eclesiastes 10, verso 4, vai dizer assim: se aquele que governa, ou se o governador, em outras versões, ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar. Em outras versões diz, não se apresse a deixar o seu lugar. Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Irmãos, isso é muito sério. Imagina comigo uma autoridade que se levanta contra você naquele momento e você está ali falando algo com ele e vocês entram numa discordância e aí, de repente, o ânimo da autoridade se levanta contra você e aí você, irrefletidamente, sem pensar, você fala assim, quer saber? Larguei tudo. Você deixa o seu posto, deixa o seu lugar, deixa o lugar onde Deus te colocou, porque estava com o ânimo alterado. Precipitação. Mas nós vimos hoje a história de um homem que nos deu ensinamento sobre o que é ser precipitado. Eu quero dizer para você que a emoção, ela tem compromisso com o eu quero, com o impulso. Mas a razão, ela tem compromisso com o eu preciso. Não com aquilo que eu quero. Pessoas emocionais vão fazer de tudo para ter o que querem. Já viu a mulher quando chega no shopping? Não é? Tem que falar, irmão, né? A mulher chega no shopping, tem que deixar em casa todos os cartões. Tem que deixar em casa até a carteira, tem que ir só com a identidade no bolso. Porque se ela vê a plaquinha lá, seu, né? Oferta, ela vai sair comprando. Tem homem também que é assim. Né? Por quê? E refletir. Depois você chega em casa e você pensa, meu Deus, para que essa sandália? Já tem 30. Meu Deus, para que essa blusa? Vai entrar no armário com mais 40. Por quê? Porque a gente não pensa. Emoção. A emoção, ela transtorna a nossa vida porque ela é sinal de imaturidade espiritual.
Aquele que anda pela emoção, anda pelo que sente o tempo inteiro. Eu quero isso, eu vi, gostei, peguei, é isso que eu vou fazer, é isso que vai acontecer. É uma pessoa que é inconstante e imatura. E Saul, pelo visto, era esse homem. Samuel dá a ele uma palavra, Saul espera 7 dias. Irmãos, pensa comigo, era um prazo. A minha pergunta é, por que nós somos tentados tantas vezes a sermos precipitados? Por que nós somos tentados a sermos precipitados? E na história de Saul eu encontro alguns motivos. O primeiro deles, sabe quando é que eu e você nos sentimos tentados a ser precipitados? Quando a promessa parece não estar se cumprindo. Diga comigo. Quando a promessa parece não estar se cumprindo. Qual que era a promessa de Samuel? Qual que era o prazo? Ele disse, Saul, em 7 dias eu estarei com você. Ei, meu irmão, quantas promessas Deus fez a mim e a você e que ainda estão, demorando a acontecer. Quantas palavras o Senhor já liberou sobre a minha e a sua vida, que nós achamos que não vai acontecer porque está demorando demais. É a hora de eu e você pararmos e refletirmos que não é tempo de precipitação, é tempo de reflexão, porque aquele que faz a promessa é fiel. Ele vai cumprir. Samuel era um homem de Deus. Eu quero que você pense em Samuel como tipificando o que Deus faz na nossa vida. Samuel deu uma palavra sobre Saul. Saul, eu vou me encontrar com você. Saul, 7 dias. Meu irmão, o que é que Deus prometeu para mim e a você? Há quanto tempo? Quantos meses? Quantos anos? E a gente fica achando que aquilo nunca vai acontecer. Irmãos, a Bíblia diz que Saul esperou exatamente 7 dias. Olhe comigo, capítulo 13, verso de número 8. Saul esperou 7 dias. Diga 7. Eu gosto de 7, porque a gente fala que 7 é o número da perfeição, né? Era um tempo perfeito de Deus sobre a vida de Saul. Era o tempo da espera, era o tempo do desconforto, era o tempo do desagradável, era o tempo da falta de esperança, era o tempo de imaginar que está cumprindo na vida de todo mundo, menos a minha. Era o tempo de acabar com toda a perspectiva de que aquilo seria real. Mas Deus havia usado Samuel para dizer, em 7 dias eu estarei lá. Ei, meu irmão, espere, não se precipite. Se Deus fez a palavra de promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. A Bíblia diz que Saul esperou 7 dias. O prazo, olha o que diz o verso 8. O prazo determinado por Samuel. Irmãos, é incrível ler isso. Porque eu fico imaginando num jogo de futebol. E olha que eu não gosto de futebol. Mas sabe aqueles 45 do segundo tempo? Está todo mundo ali jogando. Está ganhando. Qual é um placar bom aí? Me ajuda. 1-0. É placar bom, não sei. Está aí todo mundo ganhando. E aí o time já está assim no banco, em pé, não é assim? O pessoal da reserva, é assim que chama, né? Da reserva, fica lá já na expectativa, porque vai gritar campeão. 45, o juiz não apita. E aí ele dá 10 segundos de prorrogação. E o que acontece? Alguém faz o gol. E aí empata. E o que ia ser campeão agora vai para a prorrogação. Irmãos, imagina a frustração. Eu fico imaginando Deus assim no céu, olhando para Saul. E o primeiro dia passou e Deus dizendo, é isso aí, Saul, vai lá, vai lá. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, uau, Saul conseguiu. Mas aí o dia ainda não tinha acabado. E aí Saul começa a olhar, olha a segunda coisa que acontece. Quando é que a gente se sente tentado a ser precipitado? Primeiro é quando parece que a promessa não vai cumprir. A segunda coisa é quando parece
que a situação está fora do nosso controle. Olha o verso de número 9. Aliás, final do verso 8. O povo foi se espalhando dali. Irmãos, eu não sei se você sabe, Saul ele começou a reinar, a governar com 600 mil homens. Um belo dia ele olhou para aqueles 600 mil homens e ele disse assim, eu não quero 600 mil homens no exército, eu quero 3 mil homens. E ele vai lutar com 3 mil homens e coloca Jonatas, o seu filho, como o chefe da guarda, o chefe do exército. 3 mil homens, ele tinha 600 mil. Para que ele foi abrir mão de todo aquele povo? Não, eu quero só 3 mil. E aí ele chega em Miquimás, e quando ele chega lá, ele começa a ouvir uma coisa. Que está vindo um povo chamado Filisteu, e que eles têm, escuta comigo aí só o que é que os filisteus tinham. Eles tinham 30 mil carros de guerra, 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, e o povo dos filisteus era uma multidão como a areia do mar. Deus tinha dado para Saul 600 mil homens, que no dia que ele foi coroado rei, ungido rei, levantaram as mãos e disseram, eu estou contigo, Saul. Mas ele precipitadamente, isso não é precipitação, isso é orgulho. Porque ele disse, eu não preciso de 600 mil homens. Eu vou escolher 3 mil. E eles vão ser o meu exército. E de repente ele chega num lugar onde vem contra ele 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e uma multidão como a areia do mar. Quando o povo de Israel, os soldados, viram a cena, olha o que diz o capítulo 13, verso de número 6. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, eles começaram a se esconder em cavernas, em buracos, em rochas, em túmulos e em cisternas. Olha o finalzinho do verso 7. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Irmãos, quando parece que o controle da situação está perdido, nós somos tentados a nos precipitar. Naquela hora, o que precisava entrar em ação não era o medo, era a fé. O que precisava entrar em ação não era aquilo que os olhos dele diziam que ele via. Ele via uma multidão, via. Ele via guerreiros, ele via. Mas ele tinha uma promessa da parte de Deus que Deus de Israel estaria com ele. Mas na hora que a gente parece que está perdendo o controle da situação, a gente começa a querer fazer coisas pela nossa própria força, na força do nosso braço. E Saul começou a pensar, olha, o povo está se escondendo. Irmãos, quantas vezes as coisas na nossa casa parece que está tudo indo de água abaixo. Está tudo fora do controle. Você olha para os filhos e pensa assim, Deus, eu perdi o controle deles. Eu não sei mais o que fazer na vida deles. Deus, olha para a minha despensa, olha para a minha finança. Eu não tenho mais controle sobre isso. Irmãos, e nessa hora a gente tem uma tentação, é de se precipitar, tomar decisões que não devem ser tomadas, fazer algo que não deve ser feito. Ei, se Deus te falou que vai te suprir, que vai cuidar da sua vida, não troque a promessa de Deus pelo desejo de resolver com as suas próprias mãos. É nesse momento que a gente sai do emprego. É nesse momento que a gente perde uma oportunidade de negócio, com medo. É nesse momento que a gente deixa de ser corajoso e entrar num patamar que Deus quer nos levar. Por quê? Porque parece que perdeu o controle. Mas Deus está dizendo para você e para mim, Ele não perde o controle. Ainda que você não tenha apoio humano, porque Saul não tinha apoio humano naquela hora. Ele tinha perdido todo o seu exército, porque ele quis. Porque ele poderia ter 600 mil homens, mas ele só tinha 3 mil, que ficaram com muito medo daquela multidão que vinha. Mas ainda assim, meu irmão, Saul tinha muito mais homens do que tinha Gideão. E Deus, com apenas 300 homens, como Gideão tinha, conseguiu dar livramento ao povo dele contra os midianitas. Eu quero dizer para você, querido, não se sinta tentado a fazer algo que Deus não mandou você fazer, só porque as coisas estão saindo do seu controle. O que é controle?
É a necessidade que a gente tem de manter tudo debaixo da nossa coordenação. Só que andar com Jesus muitas vezes vai ser sair do controle. Porque às vezes Deus vai tirar a gente totalmente do controle de tudo. Você não vai saber como o vento, nem para onde está indo, nem para onde está vindo. E Deus vai te levar para lugares que você não imagina. Deus vai tirar você de lugares que você não queria ser tirado. Deus vai colocar você em lugares que você não imaginou que estaria. Por quê? Porque o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, quando o controle sair das nossas, confie que Ele não perde o controle da sua e da minha vida. Irmãos, Saul se sentiu tentado a se precipitar, porque, na verdade, ele perdeu o controle de tudo. É por isso que, muitas vezes, irmãos, a gente erra. Porque a gente é tendencioso, é perfeccionista, né? Quer ter o controle da coisa. Sabe, a gente quer que o bolo saia certinho do forno, e quando não sai certinho, a gente fica chateado. A gente quer fazer a geleia certinha, e quando erra o ponto, a gente fica com raiva. A gente quer ter o controle da educação dos filhos. A gente quer ter a conta certinha no mês, e aí, de repente, não bateu o orçamento, e a gente começa a xingar todo mundo, brigar com todo mundo, reclamar de tudo. Por quê? Porque a gente fica sem refletir. O que é que vale mais? É o bem-estar da sua casa? É o bem-estar da sua família? Ou é você brigar por algo que saiu do seu controle? Às vezes, sem refletir, a gente solta palavras contra o outro, porque saiu do controle. Às vezes uma coisa quebra, irmãos, isso é tão sério, eu quero falar aqui com as irmãs. Às vezes uma coisa quebra na nossa casa, quebra um prato, quebra uma xícara, quebra uma caneca, quebra, coisas quebram. E às vezes a gente briga com a criança, briga com o menino. Às vezes a criança sujou o carro, comeu dentro do carro. E a gente, sem refletir, solta palavras de maldição. Bate na criança, porque o carro está sujo, porque a casa quebrou. Irmãos, isso tudo não é relevante. A gente tem que ser zeloso pelos nossos bens, mas eles nunca serão mais importantes do que a nossa família. Às vezes as coisas saem do controle. Eu me lembro de um dia que eu estava fazendo um bolo com chantilly. E os meus filhos queriam muito se sujar de chantilly. Eu perdi o controle. E eu olhei para aquela figura daqueles dois seres totalmente pintados com chantilly. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eles eram pequenos, não foi agora não, né? Calma. E eu pensei, eu posso pegar o cinto. Ou eu posso tirar uma foto. E eu tenho essa foto até hoje. Porque o que equivale um chantilly, irmão? Em relação à alegria do seu filho, da sua filha, de estar brincando. Às vezes você pintou a casa, que bom. Mas sujou a parede, você vai lá e corrige, bate, sem refletir, na raiva. Irmãos, a parede um dia vai ficar, porque o nosso edifício está sendo construído no céu. Ah, mas então eu vou ter minha casa suja? Não, irmão, mas a gente tem que estar pensando naquilo que a gente não pode ter o controle de tudo. Nem tudo na vida. A gente não vai escolher a carreira do filho. Não vai escolher a carreira da filha. A gente não vai escolher o emprego dos sonhos. Às vezes ele não vai chegar para nós. Mas nós precisamos ser gratos. Nós não podemos ser tentados a fazer o que é errado. A fazer o que é mal aos olhos de Deus. Porque algo saiu do nosso controle. Irmãos, Deus tem o controle. Às vezes a enfermidade chega. E você tem a escolha de reagir bem à enfermidade. Como assim? Eu quero dizer para você, meu irmão, que o que me causa mal, eu anotei isso para não esquecer. O que me causa mal não é o que me fazem ou o que acontece comigo. O que me causa mal é a minha própria reação ao que me fazem e ao que acontece comigo. Isso é o que nos causa mal. Às vezes a gente está recebendo o que a gente vivencia no dia a dia e está reagindo mal. Irrefletidamente. Às vezes uma bobagem aconteceu em casa, quebrou, perdeu, estragou, não está mais lá, e a gente xinga e a gente briga. Irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos pessoas que refletem o valor das pessoas. Nossa família tem valor, ela não tem preço. As coisas têm preço. E Saul, ele não entendia isso. Eu estou perdendo demais o controle. E aí no verso 11 você vai ver a resposta de Saul. Samuel perguntou para ele: Saul, o que você fez? E Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo:
agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. Irmãos, qual foi o sentimento que Saul teve? Sabe quando é que nós somos tentados a ser precipitados? Primeira coisa é quando a gente acha que a promessa não se cumpre. Saul pensou isso. Segundo, é quando a gente perde o controle das coisas. Terceiro, é quando a gente tem medo. Toda vez que o medo toma conta do nosso coração, a gente tem a tendência a fazer algo sem pensar. Porque o medo é aquela sensação que a gente tem de que algo vai nos dominar. O medo é o pavor do futuro. É o medo de que a porta não se abra. É o medo de que o emprego não chegue. É o medo de que eu vou passar fome amanhã. Eu me lembro que a minha sogra, que Deus a tenha, ela tinha tanto medo de passar fome, né, amor? Porque ela tinha vivido essa situação de perder tudo, né? Eles eram muito bem de vida quando ela era novinha, solteira, e o pai dela perdeu tudo. Então, quando ela casou, ela tinha muito medo. Então, irmãos, era inacreditável. Eu me sentia num shopping quando eu chegava na casa do pastor. Porque ela dizia assim, a despensa dela, quando ela abria, tinha assim, 30 Vaniches, 40 sabões em pó, aqueles 60 detergentes. E eu ficava com vontade de colocar tudo na cestinha para trazer para cá um pouquinho para mim, né? Porque ela ficava com medo de acabar. E se acabar? E se eu não tiver? E se não sobrar? Então, você chegava no banheiro dela, tinha sabonete assim, de onde abria a torneira, tinha um armário de vidro, até o teto. Você ia olhando assim, aquele tanto de sabonete. E eu pensava, gente, se eu tivesse uns 10 desses, eu já levava para casa, né? Creme dental, por quê? Era o medo. Irmãos, às vezes o medo domina a nossa vida. O medo de que eu nunca vou ser ninguém na vida. O medo de que eu não vou conseguir uma carreira, o medo de que eu não vou ter um emprego, o medo, e aí o medo começa a gerar o quê? Sentimento de quê? Insegurança. E a insegurança começa a gente fazer o quê? Não acreditar que Deus é poderoso para guardar a nossa vida, para prover na nossa história. E aí o medo vai dominando o nosso coração, vai gerando o quê? Incredulidade. E a incredulidade vai gerando o quê? Dúvida. E a dúvida vai fazendo a gente fazer o quê? Refletir? Não. A gente quer fazer as coisas sem pensar. Então, a primeira oportunidade a gente pega. Então, o primeiro curso a gente faz. Então, a primeira pessoa que aparecer para casar comigo eu caso. Porque Deus me livre ficar para titio ou para titia. Vou casar com qualquer um. E a gente vai ficando com medo. Com medo, com medo. E vai agindo sem refletir. Sabe por que Saul agiu precipitadamente? Porque ele teve medo. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não trouxe você para a presença dele para viver cercado pelo medo. Deus não trouxe você para ficar com medo. Irmãos, eu vejo pessoas que são tão corajosas em Deus, que se tiver que fechar uma porta extraordinária, ela fecha. Só porque refletiu antes. Só porque pensou. Só porque viu que aquilo ali não vinha de Deus. Então eu encerro o processo. Eu encerro a situação. Porque eu não tenho medo do amanhã. Porque no meu amanhã Deus já está. Então eu não vou ter medo do futuro. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Saul poderia ter ficado ali tranquilo. Eu tenho uma promessa, Samuel vai chegar. Eu tenho uma promessa, o Deus de Israel está comigo. Eu tenho uma promessa, nós somos vencedores porque ele disse que iria na minha frente. Eu tenho uma promessa, mas não, ele ficou com medo. Qual é o seu medo? Eu tenho medo de nunca passar. Enquanto você achar que você nunca vai conseguir, você também nunca vai tentar. A gente precisa tentar. Thomas Edison diz a história que ele tentou mais de 900 tentativas antes de conseguir fazer a lâmpada elétrica. Você imagina que cada vez que ele tentou, a primeira, ele fracassou. E na segunda, ele também fracassou. E na 100ª, ele fracassou. E na 159ª, ele também fracassou. E quando chegou em 900, irmãos, vamos ser bem claros, eu e você teríamos tentado até 900? Sabe por quê? Porque o medo do que os outros vão dizer, você é um fracasso. Olha, para de ser cientista, você não dá certo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, Thomas Edison, quando era criança, ele tinha como professor um reverendo de matemática, um professor de matemática. E um dia ele chamou a mãe dele quando ele tinha 8 anos de idade. E disse assim para a mãe dele, olha, leva esse menino para casa. Porque ele é tão burro, que não tem condição de eu ensinar esse menino na escola. E a mãe de Thomas Edison nunca contou isso para ele.
E levou ele para casa. E a mãe dele ensinava Thomas Edison dentro de casa. E aquele menino cresceu querendo ser um cientista. Cresceu querendo fazer coisas extraordinárias. Ele fez o fonógrafo, irmãos. Ele fez a luz elétrica. Ele fez um tanto de outras coisas. Mas ele tentou. E eu quero dizer que ele fracassou. Ei, meu irmão, não é porque você fracassou uma vez num relacionamento de sentimental que você está destinado a nunca mais dar certo. Não é porque você fracassou na entrevista que nunca mais ela vai acontecer. Não é porque você fracassou num determinado curso que você não vai chegar a ser quem você deseja ser. Não, se você confiar em Deus e não se entregar ao medo, mas continuar tentando até que aconteça, Deus vai te estabelecer. Eu lembro de uma vez que uma irmã me ligou, todas as vezes que ela não passava na direção, ela ligava chorando. E teve um dia que nós estávamos descendo ali a rua da Sara, e ela estava no telefone chorando, chorando e falando, e ela disse, chega, eu sou burra mesmo, e eu não vou mais tentar. E eu falei com ela, não, você vai tentar. E eu contei essa história de Thomas Edison. Eu falei, você já tentou 900 vezes tirar a sua carteira? Ela falou, não. Eu falei, então, você vai continuar tentando, irmãos, e hoje ela está motorizada aí, dirigindo já, tirou a carteira. Eu quero dizer para você, meu irmão, que sonhos são sonhos enquanto eles não se realizam. Mas quando eles se realizam, eles são vitórias. Mas enquanto o seu sonho não for uma vitória, continue sonhando e fazendo algo para que esse sonho se realize. Saul poderia ter esperado, mas ele teve medo. Você e eu podemos continuar tentando. Não é porque uma porta se fechou, não é porque você não passou, não é porque você teve uma experiência ruim, que você está com um estigma, um rótulo, ou fracassado. Nunca mais vai ser ninguém na vida. Quem falou isso para você? Saul poderia ter esperado, mas ele teve medo. E por isso ele se precipitou. Uma outra forma da gente se precipitar, e eu quero dizer para você o seguinte, anote aí. Jamais tome decisões permanentes por causa de situações passageiras. As situações, elas passam. As decisões, elas ficam para sempre. Então, não fique assustado, porque, isso aconteceu, eu fui fazer uma entrevista e não deu certo, eu perdi uma oportunidade incrível, nunca mais essa oportunidade vai aparecer para mim. O meu filho está desse jeito, minha filha está assim. Eu nunca mais vou ser uma família abençoada. Quem falou isso para você? Isso é o que o inimigo quer que você acredite. Irmão, eu quero dizer para você que eu tenho uma promessa. Que veio lá de Abraão. Que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Paulo, não satisfeito com isso, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer assim, e nós, que somos descendência espiritual de Abraão, somos herdeiros das mesmas promessas que os filhos de Abraão. Ou seja, existe uma promessa, que a minha casa e a sua casa vai ser abençoada. Irmão, eu prefiro agarrar nessa promessa e crer até o fim de que tudo vai ser como Deus quer que seja, do que me entregar ao medo porque uma situação saiu do meu controle. E eu quero declarar sobre a sua vida isso. Não tenha medo, o medo paralisa, mas o nosso Deus nos impulsiona a continuar conquistando, a continuar caminhando. E Saul, ele não entendia isso. Sabe quando é que a gente se sente tentado a se precipitar? Olha o verso de número 12. Quando a nossa fé é baseada mais em rituais de religiosidade, que falam mais aos outros, do que num relacionamento de obediência e fé sincero com Deus. Olha o verso de número 12. Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Em outras versões vai dizer, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor. Irmãos, olha que contraditório. Samuel tinha dito para ele, Saul, em 7 dias eu vou chegar lá e vou oferecer holocaustos e ofertas pacíficas. Holocaustos, aquele animal todo consumido, todo queimado. Oferta pacífica eram ofertas de gratidão, oferta de louvor. Eram ofertas mais leves, né? Que devolviam a Deus a gratidão do coração. Quem que poderia fazer esse tipo de sacrifício? Somente o sacerdote.
Mas o que Saul disse foi: eu ainda não busquei a face do Senhor. Irmãos, para buscar a face do Senhor, precisa de ritual? Josafá, quando foi cercado pelos 5 reis, ele olhou para Deus e disse: Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Ele orou. Ele não chamou um sacerdote para imolar um sacrifício. O que Saul estava dizendo para Samuel? Olha, eu fiz isso porque eu queria buscar a Deus. Não, o que Saul queria era mostrar uma ritualidade de religiosidade vazia para os outros. Era uma aparência de religião. Mas ele não tinha um relacionamento, porque você não vai ver Saul voltando o rosto para Deus e buscando a presença de Deus. Saul, ele vai tomar o lugar do sacerdote. A qualquer preço, eu vou aparentar para o povo ser alguém espiritual, custe o que custar, nem que eu tenha que fazer o papel do sacerdote. Mas o que era realmente importante, que era buscar a face de Deus, Saul não fez. Ele não buscou a face de Deus. Ele não orou. Ele não clamou, ele não se prostrou, ele não fez como Josué: Senhor, olha, nós ganhamos Jericó e perdemos com Ai, o que aconteceu conosco? Não, ele preferiu fazer o ritual. Irmão, sabe quando é que a gente se precipita na nossa caminhada? Quando a gente começa a querer fazer as coisas para os outros verem. Sabe quando a religião começa a ser assim, motivo de tapinha nas costas? Nossa, como você é espiritual. Nossa, quantas vezes você já leu a Bíblia mesmo, hein? Nossa, você é uma pessoa de muito jejum. E aí a pessoa vai ficando, né? Uau, uau, uau. E a gente começa a gostar daquilo. E começa a querer ficar naquele lugar. E aí toma o lugar dos outros. Faz o que não devia fazer. Apenas para manter a religião ritualística. Deus está nos chamando para sair desse lugar. Porque enquanto a gente estiver numa religião vazia, que não tem conhecimento de Deus, que não se relaciona com Ele, que não busca a face dEle, não adianta a gente fazer tudo que parece ser religioso, porque Deus não aceita, Deus não recebe. Saul se precipitou, sabe por quê, irmãos? Porque quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pela própria vida, pela carne. Mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Meu irmão, se você e eu formos guiados pelo Espírito, nós não vamos ser precipitados. Sabe, às vezes Deus vai mostrar para você uma porta, e você vai dizer assim: Deus, eu quero entrar nessa porta, e Ele vai dizer: entra. Outras vezes Ele vai mostrar uma porta, e você vai dizer: Deus, eu não quero entrar nessa porta. E Deus vai dizer: entra. Outras vezes Deus vai fechar a porta e você vai dizer: abre. Mas em todo tempo você não vai se precipitar. Você vai esperar. Você vai ter sabedoria. Você vai refletir. Você vai dizer: Deus, eu vou aguardar a palavra que vem do Senhor. Irmãos, enquanto a nuvem não se retirava do acampamento dos israelitas, eles não arredavam um pé dali. Enquanto a nuvem não saía, eles também não saíam. Chegou o tempo de nós pararmos de sair sem que a nuvem tenha saído. A gente está começando a ir para lugares que Deus não quer que a gente vá. Fazer coisas que Deus não quer que a gente faça. Por quê? Porque a gente quer agir na nossa força. E Saul fez isso. Ele foi lá, contanto que ele fosse reconhecido, ele imolou o sacrifício. Sabe quando é que a gente tem a tendência de ser precipitado? É quando a gente se sente pressionado. Olhe comigo o verso de número 12, o finalzinho. Eu ainda não busquei a face do Senhor. E assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Irmãos, é muito sério isso. Quantas circunstâncias vêm contra a nossa vida? Quantas circunstâncias vêm sobre a nossa história? Às vezes são circunstâncias externas. Às vezes, são circunstâncias internas que nos pressionam. Às vezes é a cobrança. Eu conversava com uma jovem, ela dizia para mim assim: todo lugar que eu vou, é um aniversário da família, é um jantar, é um almoço, as pessoas perguntam: e aí, já casou? E aí as circunstâncias da vida vão colocando pessoas no caminho dessa jovem. Algumas que nem são crentes, mas que estão loucas para casar com ela, de repente.
E aí ela dizia para mim assim: se eu for ceder às pressões das circunstâncias, eu vou casar com o primeiro que aparecer. Mas eu não vou casar com qualquer um, porque as pessoas estão me pressionando. Eu vou casar com quem Deus quer que eu me case. Irmãos, eu achei aquilo tão corajoso da parte dela. Porque talvez, ela falou assim, talvez eu vá ficar sozinha para o resto da minha vida. Mas eu prefiro ficar sozinha. E eu falei, essa é corajosa. Mas ela prefere obedecer. Irmãos, quais são as circunstâncias que estão nos pressionando? Sabe aquele dia que o salário é bem pouquinho? E aí você olha e fala assim, se eu não devolver esse imposto aqui, não pagar isso aqui, e não devolver o dízimo, dá certinho para fechar o orçamento. Pressão. E a gente vai acabar falando como Saul, né? Por causa das circunstâncias, eu tive que oferecer o holocausto. Irmãos, as circunstâncias não devem mover o nosso coração de permanecer dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sei qual é a circunstância que tenta tirar você do propósito, que tenta sacudir você da visão de que Deus continuará cuidando da sua vida, mesmo quando tudo parecer difícil, mesmo quando tiverem 30.000 pessoas ao seu redor dizendo que vão destruir você, e você vai continuar acreditando. Você não vai para uma caverna, você não vai para um buraco, você vai continuar crendo. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Na vida, a gente pode ter se precipitado algumas vezes, mas isso não determina a sua história daqui por diante. Eu quero declarar que nós estamos aprendendo com Cristo a não nos precipitarmos mais. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas a partir de agora você tem a possibilidade de ter uma caminhada de vitória. Para Saul, o preço da precipitação custou muito caro. Saul perdeu a aprovação de Deus, que era o mais importante. Saul perdeu o reino. Saul perdeu a aprovação das pessoas. Eu não sei se você percebeu, mas o capítulo 11, verso 8, diz que existiam 330.000 pessoas junto a Saul. No final dessa história, no capítulo 13, verso 15, você vai ver que apenas 600 homens ficaram com ele. Porque naquele momento as pessoas olhavam para ele e não queriam mais segui-lo. Porque ele não era mais alguém a quem Deus respaldava. Foi muito caro o preço da precipitação na vida de Saul. Ele perdeu o mais importante, que era ter Deus ao lado dele. Ele perdeu as pessoas, ele perdeu o reino. Eu quero dizer para você o que é que nós podemos perder se nós nos precipitarmos. A aprovação de Deus. Às vezes, o ministério. E às vezes, aqueles que nós podemos angariar ao longo da caminhada. Pessoas que vão caminhar, trabalhar, servir junto conosco. A Bíblia diz que o homem precipitado, ele peca. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor tire de nós toda a precipitação.